O passo que transforma pensamento em fortuna, Napoleon Hill. Antes de começarmos, inscreva-se agora no canal e ative o sino das notificações. Aqui, cada vídeo é um portal de transformação baseado nas leis mentais e espirituais que Napoleon Hill revelou há quase um século. Princípios que ainda moldam impérios e destinos até hoje. Respire fundo e entenda. O dinheiro, o sucesso e a prosperidade não nascem do esforço físico, mas do poder organizado da mente. Você já percebeu que muitas pessoas pensam em enriquecer, mas poucas realmente o fazem? É porque a maioria para no estágio do pensamento. Hill dizia que o pensamento é o ponto de partida de toda riqueza, mas só se torna poder quando é organizado, sustentado por um propósito definido e transformado em ação. O universo não responde a ideias vagas, ele responde a vibrações direcionadas. Ele aprendeu isso observando homens como Andrew Carnegie, Rockefeller, Henry Ford. Nenhum deles era apenas sonhador, eram realizadores. Eles dominavam o passo mais importante de todos, a transmutação do pensamento em fortuna. E esse passo é uma ponte espiritual, um processo interno que transforma imagens mentais em eventos tangíveis. Hoje você vai descobrir o que separa quem deseja de quem conquista. Vai entender porque a fé não é um pedido ao universo, mas uma força elétrica que dá forma à matéria invisível. E vai aprender com exemplos práticos como o simples ato de disciplinar seu pensamento pode ativar leis de riqueza que já estão dentro de você. Agora me diga nos comentários, você acredita que o pensamento pode realmente se tornar dinheiro? Ou ainda duvida do poder da mente? Sua resposta é o primeiro passo para reprogramar sua vibração. Parte 1. O desejo que se torna matéria. Hill escreveu: o ponto de partida de toda conquista é o desejo ardente. Mas o desejo, por si só, é uma chama fraca se não for alimentado por fé e ação organizada. O que transforma o pensamento em fortuna é a intensidade emocional com que você o mantém. A mente subconsciente não obedece a palavras neutras. Ela responde à emoção. É por isso que pessoas que realmente se apaixonam por uma meta acabam encontrando meios inesperados de realizá-la. O pensamento nasce como uma semente. O desejo é a água que o alimenta, e a fé é o sol que o faz germinar. Quando você repete uma ideia com emoção, o cérebro a grava como uma verdade e começa a agir como se já fosse real. É assim que o invisível começa a ganhar forma. O universo não entende o tempo linear, ele entende vibração. Por isso, sentir-se rico antes de ter o dinheiro é o código secreto que antecipa a riqueza. Mas o erro de muitos é duvidar. Pensam hoje com força e amanhã com medo. Querem prosperidade, mas vibram escassez. E a lei universal é imutável. Você não atrai o que quer, atrai o que é. Hill chamava isso de lei da correspondência mental. Tudo o que existe em sua realidade é uma réplica da imagem dominante dentro de sua mente. Transformar pensamento em fortuna começa quando você substitui a ideia de tentar pela decisão de realizar. Desejar é passivo, decidir é criativo. Quando você decide, todo o campo quântico ao seu redor se reorganiza para apoiar essa escolha. Os caminhos que pareciam impossíveis se abrem, as pessoas certas aparecem, as oportunidades emergem do nada. E não é mágica, é sincronicidade. Pense agora em algo que você realmente quer materializar. Visualize-o com detalhes, mas sem pressa. Sinta-se dono disso. Hill dizia: tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essa frase não é metáfora, é uma equação espiritual. Acreditar é o combustível que transforma ideia em substância. A fé como energia criadora. Napoleon Hill dizia que a fé é o elemento que dá vida ao pensamento. Sem fé, a ideia é apenas uma sombra,
um impulso sem direção. Com fé, ela se torna uma força vibrante, capaz de movimentar circunstâncias e moldar o destino. Mas atenção, fé não é esperar sentado que algo aconteça. É agir como se o resultado já estivesse garantido. O universo responde à convicção, não à dúvida. Quando você acredita, realmente acredita, sua mente subconsciente começa a operar em outra frequência. Ela se conecta com a inteligência infinita, a fonte de todas as ideias e recursos, e passa a atrair pessoas, situações e ideias que coincidem com o que você mantém na mente. É por isso que os que têm fé firme parecem sortudos. Eles estão simplesmente sintonizados com uma lei superior de correspondência. A mente é como um transmissor e receptor de energia. Todo pensamento é uma emissão vibracional e toda fé é um campo de força. Quando você pensa com emoção e acredita profundamente, está enviando ao universo uma ordem criativa, um comando que começa a ser executado instantaneamente. Hill chamou isso de transmutação mental, o processo pelo qual uma ideia se torna um plano e um plano se torna realidade. O segredo é manter a fé mesmo diante da ausência de resultados. As pessoas desistem porque olham para o tempo, olham para as dificuldades, olham para o saldo bancário. Mas a fé não observa o presente. Ela vê o invisível e age sobre ele. O milionário, o inventor, o artista de sucesso. Todos eles aprenderam a sustentar uma imagem mesmo quando nada parecia confirmar que era possível. A dúvida é a maior assassina dos sonhos. Ela sussurra, e se não der certo? E o subconsciente obedece. Hill dizia que o homem que duvida cava o próprio fracasso com a pá do medo. E o medo, sendo uma emoção forte, também tem poder criativo, mas negativo. Ele atrai mais motivos para temer. Por isso, se quer mudar sua vida, comece trocando o medo por fé. A fé, quando combinada com propósito e persistência, cria uma energia inquebrável. Nada pode resistir a uma mente que se recusa a desistir. Você se torna como uma corrente elétrica em alta voltagem, capaz de transformar cada obstáculo em impulso. A diferença entre quem pensa e quem realiza é o quanto acredita no que pensa. No meio deste vídeo, eu te peço, escreva nos comentários qual é a ideia, o sonho ou o projeto que você decidiu transformar em realidade. Declare-o publicamente. A palavra é uma semente. Quando você a lança ao mundo, ela começa a vibrar. Faça isso com fé e algo começará a se mover a seu favor. O plano organizado da riqueza. Pensamento e fé formam a base, mas é o plano que dá corpo à fortuna. Hill dizia que o desejo precisa ser transformado em ação, e a ação precisa seguir uma estratégia. Muitos pensam, acreditam e sonham, mas continuam sem direção. O universo recompensa a clareza. Você precisa definir exatamente o que quer, quanto quer e o que está disposto a dar em troca. Andrew Carnegie, mentor de Hill, dizia que a riqueza nunca vem ao acaso. Ela vem àqueles que têm um plano e trabalham esse plano. A mente subconsciente é como um servo poderoso. Ela obedece a instruções específicas. Quando você escreve seu objetivo e repete diariamente com emoção, eu atraio X valor até tal data, prestando tal serviço ou realizando tal ideia. Você começa a despertar forças invisíveis que conspiram com sua decisão. Mas o plano não precisa estar perfeito. O importante é agir. Hill observou que quase todos os grandes empreendedores mudaram dezenas de vezes seus planos antes de acertar. O fracasso não é sinal de erro, é sinal de progresso. Cada tentativa ajusta sua frequência com a vibração do sucesso. É como girar um botão de rádio até encontrar o som mais nítido. Tenha uma meta definida, um propósito ardente e a persistência de um rio. Quando o rio encontra uma rocha, ele não para, contorna. A mente rica age da mesma forma. Ela não luta contra o obstáculo, ela o transforma em oportunidade. Hill dizia:
Toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Então, se o plano falhar, ajuste o plano, não o propósito. E lembre-se, a riqueza é consequência, não objetivo. Ela vem como resultado da utilidade que você oferece ao mundo. Pergunte-se, como posso gerar valor? Essa pergunta abre portas invisíveis. A fortuna flui para quem serve com excelência, porque servir é a forma mais elevada de atrair abundância. Continue acreditando, continue ajustando, continue avançando. O plano é o mapa, mas o combustível é a fé. E quando ambos se unem, o impossível se torna rotina. O poder da persistência e da emoção dominante. Napoleon Hill afirmou categoricamente: a persistência é a força que converte o desejo em sua forma física equivalente. É o poder que faz o universo entender que você não está apenas tentando, mas determinando. O mundo não se curva diante do primeiro impulso, mas diante da energia constante. Cada vez que você insiste, a realidade se reorganiza ao seu favor. E aqui está um segredo que poucos compreendem. A persistência é uma forma elevada de fé. A maioria das pessoas desiste no momento em que o milagre está prestes a acontecer. Isso porque a vida sempre testa a intensidade da sua crença. Quando tudo parece piorar, não é um castigo, é uma prova. Hill dizia que a adversidade é a última verificação antes da vitória. É como o teste final do universo perguntando: você realmente quer isso? E quem responde com ação, recebe a recompensa. A emoção é a centelha que mantém o motor da persistência em funcionamento. Se o seu desejo não mexe com suas emoções, você não vai sustentá-lo por muito tempo. É por isso que o verdadeiro sucesso exige paixão. Emoção é vibração. Vibração é frequência. E frequência é o código que o universo usa para traduzir suas intenções em fatos. Quando você se emociona com a visão daquilo que quer, a mente subconsciente entende que aquilo é importante e começa a mover todos os recursos necessários para materializá-lo. Henry Ford não tinha estudos formais, mas tinha uma emoção dominante inabalável: construir um carro para o povo. Nada o deteve, nem o fracasso, nem as críticas. Ele persistiu até que o invisível se tornou metal, roda e movimento. A persistência é como o fogo interno da forja. Quanto mais o vento sopra, mais intenso ele se torna. Quando você sentir que o mundo está contra você, lembre-se de que isso é o sinal de que a transformação está próxima. Nenhuma semente cresce sem romper a terra, e nenhum ser humano alcança o ouro sem enfrentar a pressão do calor. O segredo é continuar, mesmo que ninguém acredite. Continue agindo, continue sentindo, continue vibrando. Porque o universo não premia quem tenta, ele premia quem persiste até conseguir. O subconsciente, o laboratório do destino. Hill chamava o subconsciente de a ponte entre o pensamento humano e a inteligência infinita. É nesse laboratório invisível que toda fortuna nasce. Tudo o que você repete mentalmente com emoção é arquivado ali, e esse arquivo começa a atrair sua contraparte no mundo físico. O subconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginado. Ele reage ao que você sente como verdade. Se você pensa em dívidas com medo, ele entende mais escassez. Se pensa em prosperidade com fé, ele entende mais abundância. É por isso que as palavras sozinhas não bastam. É preciso sentir o que se afirma. A vibração do sentimento é o idioma da criação. Hill aconselhava repetir diariamente sua declaração de riqueza, de preferência ao acordar e antes de dormir, quando o subconsciente está mais receptivo. Ao longo do tempo, essa repetição se transforma em crença, e quando a crença se consolida, o subconsciente começa a trabalhar em silêncio, atraindo ideias, coincidências, pessoas e circunstâncias alinhadas à sua visão.
A grande maioria das pessoas alimenta o subconsciente com medo, dúvida e ansiedade. Elas rezam por prosperidade, mas sentem escassez. Pedem amor, mas temem rejeição. O subconsciente não responde à oração, responde à emoção. A mente não entrega o que você deseja, mas o que você aceita como realidade. A mudança verdadeira ocorre quando você treina a mente para sentir o que deseja, como se já fosse seu. Hill dizia que o cérebro é um transmissor e receptor. Ele envia vibrações pela fé e recebe inspiração pela intuição. E é nesse ponto que o milagre acontece. O universo começa a te inspirar com ideias que antes pareciam impossíveis. Você acorda com soluções, encontra pessoas certas por acaso, percebe sincronicidades diárias. Tudo isso é o resultado da programação do subconsciente. Alimente-o com fé, propósito e imagens de vitória. Porque quem controla o subconsciente, controla o destino. O milagre do ato decisivo e o nascimento da fortuna. Chegamos ao ponto em que pensamento, fé, emoção e ação se unem em um único movimento, a decisão. Hill dizia que todas as pessoas que acumularam grandes fortunas possuíam o hábito de tomar decisões rápidas e mudá-las devagar. A indecisão é o veneno da riqueza, porque paralisa a energia criativa. O ato de decidir é um decreto vibracional. Quando você decide, o universo entende que o tempo da dúvida acabou. Você deixa de ser espectador e se torna criador. E é nesse instante que a fortuna começa a se mover em sua direção. A decisão verdadeira não é verbal, é energética. Ela vem acompanhada de uma mudança interna, um sentimento de certeza inabalável. É quando você diz, é isso, não há plano B. E o mundo responde. Andrew Carnegie decidiu ser o homem mais rico do mundo quando ainda era apenas um mensageiro. Thomas Edison decidiu criar a lâmpada mesmo após 1000 falhas. Eles não esperaram o cenário ideal. Criaram o cenário pela força da decisão. Você pode fazer o mesmo. Decida agora o que quer e assuma a postura mental de quem já conquistou. Caminhe, vista-se e pense como o futuro que deseja. Porque o universo não entrega oportunidades a quem hesita, entrega a quem vibra na frequência do merecimento. No fim, a fortuna é o reflexo de uma mente disciplinada, persistente e emocionalmente envolvida com seu propósito. Hill dizia que a mente é o único capital que todos possuímos igualmente. Uns a usam para sobreviver, outros para construir impérios. A diferença é a aplicação. Então eu te pergunto, você vai continuar pensando ou vai dar o passo que transforma pensamento em fortuna? Se esse conteúdo te despertou, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir e inscreva-se no canal agora. Lembre-se, o pensamento cria, mas a ação manifesta, e o universo está pronto para te recompensar. O manual prático para transformar pensamento em fortuna. Napoleon Hill. Você chegou até aqui porque algo dentro de você já sabe. Existe mais na vida do que acordar, trabalhar e pagar contas. Existe uma força invisível esperando apenas um comando claro para transformar ideias em realidade. E esse comando começa com a mente. Agora vamos além da teoria. Aqui está um manual prático, direto, inspirado em Napoleon Hill, para você aplicar hoje mesmo. Primeiro, entenda, você não atrai o que quer. Você atrai o que você é em essência, o que vibra constantemente, o que seu subconsciente aceita como verdade. Por isso, não basta pensar em dinheiro. Você precisa se ver como alguém que gera, merece e movimenta dinheiro. O subconsciente não entende desejo, mas entende estado vibracional. Por isso, o primeiro exercício é mudar a frequência da sua identidade. 1. Defina o valor exato que deseja e o que oferecerá em troca. Pegue um papel agora e escreva. Eu decido receber nozes nais até o dia. Para isso, entregarei ao mundo, nai com excelência.
Isso ativa seu cérebro como um radar. Você passa a reconhecer oportunidades que antes ignorava. O cérebro não busca oportunidades aleatórias. Ele busca aquilo que você treina como importante. 2. Crie seu filme mental diário. Todo dia, 10 minutos ao acordar e 10 minutos antes de dormir, feche os olhos e assista à sua vida como se já fosse rica. Veja-se entrando no carro, sorrindo ao abrir sua conta bancária, ouvindo a notificação de novos pagamentos, recebendo elogios de clientes. O segredo está nos detalhes. Se sua mente vê, seu corpo sente. E se sente, vibra. E se vibra, atrai. 3. Substitua. Crenças limitantes com crenças de poder. Liste frases que você ainda carrega. Dinheiro é difícil, não nasci para isso, rico é tudo arrogante. Depois, escreva a nova versão. O dinheiro vem fácil porque sirvo com excelência. Nasci para prosperar e inspirar. Riqueza revela minha verdadeira essência generosa. Repita diariamente com emoção. O subconsciente aceita como verdade tudo o que for repetido com intensidade. 4. Encontre um propósito maior que o dinheiro. Hill dizia: o dinheiro é servo, não mestre. Se você busca apenas acumular, sua energia vai oscilar. Mas se o seu motivo é mais forte que sua dúvida, como dar uma casa para sua mãe, construir uma escola, mudar o destino dos seus filhos, você se torna imparável. O propósito é o combustível da alma. Pergunte-se: por que eu preciso prosperar? 5. Haja. Todo dia, mesmo sem saber o resultado. A dúvida paralisa, mas o movimento transforma. Não espere estar pronto. Envie o e-mail, crie o produto, grave o vídeo, ligue para aquele contato, monte a ideia. A ação quebra o ciclo da inércia. Hill dizia: a fé sem ação é palavra vazia. O universo responde a movimento. Toda pequena ação repetida se transforma em hábito. Todo hábito alinhado ao propósito se transforma em colheita. 6. Cerque-se de influências elevadas. Afaste-se de vozes negativas, mesmo que venham de quem ama você. Seu destino é sagrado demais para ser influenciado por medo alheio. Ouça áudios de sucesso, leia livros, conecte-se com pessoas que já estão onde você quer chegar. A mente é como um jardim. Ou você planta flores ou deixa que cresçam ervas daninhas. 7. Controle rigorosamente suas palavras. Nunca mais diga: tô duro, isso é caro, não consigo. Toda vez que você diz isso, sua mente grava como comando. A partir de hoje, use palavras que constroem. Diga: estou ajustando minhas finanças, estou organizando para isso, vou encontrar um meio. Palavras são vibração. Vibração é criação. 8. Elimine o desperdício de energia. Pare de perder tempo com fofoca, redes sociais sem propósito, discussões inúteis, comparação com os outros. Toda vez que sua mente está em distração, você perde energia vital. Use esse tempo para planejar, visualizar, descansar ou criar. Energia é o recurso mais valioso que existe. Não desperdice com o que não te aproxima da sua visão. 9. Seja grato pelo futuro, antes de vê-lo. A gratidão é o atalho vibracional mais rápido entre o invisível e o real. Hill chamava isso de fé em ação. Agradeça agora pelas conquistas futuras como se já fossem reais. Sinta a gratidão por receber, por multiplicar, por transbordar. Isso confunde o ego e fortalece o espírito. 10. Monitore seu progresso. Como um cientista, todos os dias anote 3 avanços, mesmo que pequenos. Anote também 3 aprendizados. Isso cria o ciclo da realização. A mente que se vê progredindo se motiva a continuar. E o universo favorece os que demonstram constância. E o mais importante, decida. Pare de tentar. Decida.
A decisão é a linguagem da criação. Hill dizia que uma mente decidida é mais poderosa que exércitos. O momento de transformar pensamento em fortuna é agora. Não amanhã, não quando tiver mais tempo, não quando estiver mais confiante. Agora. Porque a verdadeira confiança nasce da ação, não da espera. Feche os olhos, respire fundo, diga a si mesmo: eu sou o criador da minha fortuna. Meus pensamentos são semente. Minha fé é sol. Minha ação é a colheita. Nada pode me deter. Casos reais, exemplos práticos e exercícios avançados. Agora que você entendeu os princípios e iniciou o manual prático, é hora de ver como tudo isso se manifesta no mundo real. Napoleon Hill entrevistou mais de 500 milionários e de cada história ele extraiu padrões. Aqui vamos traduzir esses padrões em ações práticas e exemplos reais, para que você aplique sem depender da motivação momentânea. Exemplo 1. Henry Ford. O desejo que ignorou a lógica. Ford não tinha educação formal, dinheiro, nem apoio da elite. Quando disse que fabricaria um motor V8 compacto, engenheiros disseram ser impossível. Ele respondeu: façam assim mesmo. Eles tentaram, erraram, insistiram, até que conseguiram. O que transformou o pensamento de Ford em fortuna? Decisão inabalável, plus fé repetida, plus ação constante. Lição prática. Crie sua versão do V8. Escreva algo que você quer criar ou alcançar que parece impossível. Coloque na parede. Todos os dias pergunte: o que posso fazer hoje para dar um passo na direção disso? Exemplo 2. Oprah Winfrey, a emoção dominante que venceu o passado. Nascida na pobreza, abusada na infância, Oprah desenvolveu um hábito simples: se visualizar apresentando um programa de sucesso e inspirando pessoas. Ela usava a imaginação como ferramenta de sobrevivência emocional. Aos 32 anos, se tornou a primeira mulher negra bilionária do Zilneo. Lição prática. Escolha 3 cenas da vida que deseja viver e visualize com detalhes diariamente. Adicione cheiro, som, roupa que está usando. A emoção é o código de ativação. Exemplo 3. Steve Harvey, o mapa mental da riqueza. Steve foi sem teto, dormiu no carro, mas se via discursando para multidões. Em vez de contar suas dificuldades, repetia em voz alta seu futuro. Hoje é um dos maiores apresentadores do ZEUA. Lição prática. Crie 5 afirmações com base no seu futuro. Grave um áudio com elas na sua voz e ouça antes de dormir. Exemplo: eu inspiro pessoas e sou abundantemente pago por isso. Exercício 1. Reprogramação subconsciente noturna. Método Hill expandido. Antes de dormir, feche os olhos. Repita lentamente: eu sou rico, eu sou capaz, eu sou guiado. Visualize uma tela mental com você assinando contratos, comemorando resultados, ajudando pessoas. Diga: obrigado porque já é meu. Durma com essa imagem. Faça isso por 30 dias. O subconsciente vai começar a reescrever suas crenças. Exercício 2. A técnica dos 3 níveis. Pegue uma folha e crie 3 colunas. Nível 1, onde estou agora. Ganho R$2.000 por mês. Nível 2. O próximo nível lógico. R$6.000 com um novo serviço. Nível 3. O nível impossível. R$100.000 por mês com minha ideia. Agora pergunte: o que eu preciso aprender para atingir o nível 2? Quem já vive no nível 3 e posso observar, modelar. O que eu faria se não tivesse medo? Você perceberá que o impossível é apenas o que você ainda não treinou sua mente para aceitar. Exercício 3. A agenda da riqueza. Por 21 dias, responda essas 5 perguntas ao acordar. O que vou fazer hoje que me aproxima da minha visão? Como posso servir melhor meus clientes, seguidores ou equipe? O que preciso parar de fazer que sabota minha energia? Qual será meu maior sentimento hoje? Confiança, gratidão, coragem.
O que já sou capaz de celebrar agora? Hill dizia, o sucesso deixa pistas. Essas perguntas criam consciência ativa, o maior diferencial entre quem sonha e quem realiza. Exemplo 4. Empresária brasileira que saía às 5 da manhã para vender bolo. Hoje milionária, ela contou que o que a diferenciava não era a receita dos bolos, mas o pensamento. Nunca dizia, tá difícil. Dizia, tá começando a girar. Enquanto vendia, mentalizava ter 3 lojas. Todos os dias visualizava a cozinha industrial antes de ela existir. Hoje ela tem 8 lojas, canal no YouTube e lançou o livro. Lição prática. Enquanto executa o pequeno, visualize o grande. O presente não é o que determina o futuro. É a visão com emoção constante que determina o novo presente. Atenção! Os sinais que você está perto da fortuna. Rejeições aumentam. Sinal que o universo está filtrando o velho. Vontade de desistir cresce. É a mente tentando manter o padrão anterior. Pessoas começam a se afastar. O campo vibracional está mudando. Medo se intensifica. Sinal de que o novo está chegando e o ego resiste. Oportunidades fora do padrão surgem. É o universo testando sua prontidão. Quando isso acontecer, sorria. Você está no caminho. Agora, uma lista resumida de ações para a fortuna. Escreva seu propósito todos os dias. Faça afirmações com emoção 2 dias ao dia. Visualize o resultado com detalhes. Haja diariamente, mesmo sem ver o resultado. Agradeça antecipadamente, monitore sua fala e elimine frases de escassez. Recuse-se a desistir. Leia algo inspirador todo dia. Compartilhe sua visão com alguém de fé. Proclame: eu não desejo, eu decidi. Se você aplicar 10% disso com constância, seu mundo começará a se mover. Porque a fortuna não é um número, é um estado mental que gera movimento. E esse movimento atrai tudo o que está na frequência da sua nova identidade. Lembre-se, você não precisa saber o como, precisa decidir o que e por quê. O universo responde ao comprometimento vibracional, não à dúvida emocional. O dinheiro é reflexo. Sua nova vibração é a causa. Agora, se esse conteúdo despertou algo em você, compartilhe nos comentários qual foi sua maior sacada. E envie este vídeo para alguém que precisa lembrar. O próximo passo pode ser o mais importante de toda a sua vida. Se quiser, posso fazer mais 16.000 caracteres extras, com foco em como aplicar isso na área profissional, emocional e espiritual. Deseja?